O Área 07 fala assim, porra, tem literalmente um vídeo mostrando que o PM executando. Não tem justificativa. O problema é que o cara literalmente executou os 2 bandidos. Aí o criminoso passa a ser ele. É o que a gente fala sobre leis. Vamos falar sobre lei. Por que existe lei? Você que está em casa, já parou para pensar por que as leis existem? As leis existem porque você que está aí sentado no sofá ou está assistindo esse podcast, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser entrar numa escola e atirar em criança, você pode. Se você quiser entrar num asilo e atirar, você pode. Entendeu? A única lei que você não consegue contrariar é a da física. Então a nossa lei, ela existe para quê? Para que se você cometer um ato bárbaro desse, você seja punido. Então a lei existe para que a punição faça que você não tenha custo-benefício. Entendeu? Você quer fazer isso? Eu quero atirar uma pedra na janela do vizinho. Beleza, seu pai vai te punir com 10 cintadas. Entendeu? Você pode atirar uma... Pode porque você é dono do teu nariz. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Mas você tem que ter a certeza que você vai ser punido. É por isso que existe lei. Para que não tenha custo-benefício. Entendeu? Porque se você quiser cometer um ato criminoso, bárbaro, se você é um cara, um psicopata que não tem freio moral, você pode levantar do seu sofá agora e fazer qualquer atrocidade contra qualquer um na rua. Então a lei tá aí para isso. Beleza, você quer fazer isso? Vai lá e faça. Eu não tenho como te impedir porque eu não sei o que tá passando dentro da sua cabeça. O policial não tem bola de cristal. Você faz o que você quiser. Entendeu? Mas saiba que se você fizer, a gente vai te caçar e vai te punir exemplarmente. É por isso que existe lei. Para punir as pessoas e que não tenha custo-benefício. Então, se você acovardar a polícia mais ainda, mais do que ela já está acovardada, quem vai sofrer vai ser o povo. Quem vai sofrer vai ser o cara que não tem uma arma em casa, vai sofrer o idoso, vai sofrer o cara que mora dentro de uma comunidade que é obrigado a seguir uma lei, entendeu? Que não é a nossa lei, não é a lei civilizada. É sobre isso que a gente está falando. O policial precisa de apoio. A polícia precisa de socorro. E não é o socorro propriamente físico. Ninguém pode com uma força policial destemida. A força policial é um time, não é um bando. E um bando não vence um time. Entende? Só que eu preciso ter segurança jurídica e apoio da população para que eu possa defender vocês. Entendeu? Para que o policial de lá possa defender vocês. Que é essa realmente a função da polícia. Então tá na hora de abrir um pouco a cabeça e parar com comentários... eu vou falar inocentes, eu não acho que você foi maldoso, tá? Porque naquele segundo, aquele policial não tinha condição de avaliar se aquele criminoso estava vivo ou morto. Se ele não tem condição de avaliar, ele tem que preservar a vida dele, sim. Porque quem promoveu a violência foram eles. Se eles estivessem trabalhando, se eles estivessem estudando, eles estavam vivos hoje. Aquele policial foi intervir, ele interviu nessa situação para ajudar o cara que estava sendo roubado. Porque chega, a gente não pode fazer mais nada na rua, cara. Entendeu? A gente não pode andar, a gente não tem paz para andar. Entendeu? Quem vive preso hoje somos nós. Entendeu? A gente mora dentro de uma jaula, que a nossa casa é uma jaula, a gente tem que gastar com alarme, com segurança, com tudo, e ainda assim a gente não tem paz, a gente tem que gastar o dobro do preço de um carro para poder andar num veículo blindado, ainda quem tem condições, e os que não têm, estão à mercê da criminalidade, e ainda assim você vai querer bater na polícia? Você quer bater mais, entendeu? Numa classe que já está sendo surrada? Eu não sei o que te dizer. Muito bom, cara. Mano, Walter, lê esse superchat pra gente fechar o contexto. É o superchat do camarada aí que mandou em dólar. Beleza. Foi o Hectore. Ele falou, fala Glauber, Pedrinho e Walter, existem erros de fatalidade e erros de negligências. Na fatalidade, o culpado é o criminoso. Ali não houve negligência. Pra mim, chegou que o Mike era vítima do assalto. Então o camarada faz a consideração entre a fatalidade e a negligência. O camarada agiu. Ele não foi negligente, né? E ele está dizendo que o policial da reserva, policial de rota, ele era vítima. Então ele não tinha como não fazer nada, né? Então, não tem como. Tipo, se ele não faz nada, o morto é ele. Porque no próximo segundo pode virar uma geral. Você acha justo um cara que dedicou 30 anos de serviço para proteger a sociedade e ele tomar um tiro na mão de um criminoso? Entendeu? Tipo... E outra, e o instinto de sobrevivência aqui que acompanha o ser humano? É um instinto de sobrevivência.
Como é que você vai contra um instinto que é natural? Entendeu? Você vai reagir. Você tem que reagir. Entendeu? E talvez na hora você não consiga controlar talvez essa emoção. A gente falou agora, o policial é humano, cara. Entendeu? Ele não tem superpoderes, não. Entende? Por mais treinamento que você tenha, a gente consegue treinar a parte física de um policial. A gente consegue deixar ele bom de luta, a gente consegue deixar ele bom de tiro, entendeu? Mas a parte psicológica, a parte mental, a parte de estabilidade, cada policial tem a sua. Por quê? Porque cada policial teve uma carga de vivência. Tem policial que passa 30 anos e nunca trocou tiro. Entendeu? Tem policial que trocou tiro 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Entendeu? Então você pode ter certeza que esse cara que teve a oportunidade, né, de trocar tiro 30 vezes, esse cara ele vai ter uma calma natural na hora porque ele já passou por isso. Não é uma situação nova para ele, né? O pessoal fala, tipo, o policial tem que ser julgado, né? O policial tem que ser... Você tem que analisar a habilidade do policial de acordo com as ocorrências que ele passou. E com as ocorrências que ele tem, entendeu? E não é com as ocorrências que ele tem, porque você não ter ocorrência na polícia, muitas vezes não é culpa sua. Entende? Tem policial que às vezes trabalha numa cidade pacata, que culpa ele tem de nunca ter aparecido uma situação dessa para ele? A gente tem que avaliar o policial da maneira que ele agiu quando a ocorrência surgiu. Entendeu? Porque às vezes a gente tem o melhor policial do mundo, que já se aposentou, por exemplo, mas o lugar onde ele trabalhou, ele não teve a oportunidade de ser testado. Entende a diferença? A gente tem que avaliar o cara de acordo com o que ele agiu. E um cara com 30 anos, não pode um cara que não trabalha na polícia, um cara que nunca trabalhou na polícia, fazer um comentário tão sério, levando a reputação de um cara que prestou 30 anos de serviço público a de um assassino qualquer. Entendeu? Você não pode. E sabe por que você não pode? Porque você não tem a capacidade técnica para fazer essa avaliação. Entende? E eu não estou te desmerecendo. Eu não tô querendo te humilhar, não sei se seria essa palavra. Não é essa a ideia. Eu digo que você não pode porque você não viveu e nem estudou para isso. Se esse cara vai ser julgado, ele tem que ser julgado de acordo com o procedimento técnico dele. E o procedimento técnico só pode ser avaliado por alguém que vive o que ele viveu. Entende? Porque é muito fácil você falar de alguém. Eu não posso dar palpite sobre a construção de uma ponte. Entendeu? Eu não posso xingar o engenheiro quando alguma coisa dá errado. Entendeu? O máximo que eu posso fazer é perguntar para outro engenheiro para ver qual é a opinião dele. Da mesma maneira que um juiz, quando vai julgar um médico, ele necessita de uma opinião médica, porque ele é ignorante ao assunto. Entendeu? Ele vai ter que se basear no comentário de algum outro médico. Ele não pode julgar um fato, por exemplo, se foi um erro médico ou não. Eu acho que é isso. E aí o problema é que com a polícia, e isso eu acho que é bem comum, cara. O juiz, ele buscar ali, numa espécie de perícia, né? Uma perícia técnica, o apoio da medicina para ele avaliar um caso de medicina. E aí eu não sei se isso acontece também na segurança pública. Imagino que não. Cara, eu acho que para alguns juízes sérios, né? Eu acho que isso está mudando bastante. Eu conheço hoje alguns juízes, e eu tenho, pelo menos os juízes com quem eu tenho a oportunidade de me relacionar, são bem conscientes quanto a isso. A internet também acabou ajudando eles terem mais informação. Um policial, às vezes, ele não sabe arrolar a testemunha correta. Às vezes, a melhor testemunha não é uma testemunha de vida pregressa, não é nem a testemunha ocular. Às vezes, a melhor testemunha que ele pode arrolar é alguém que tenha passado pelo que ele passou e que tenha capacidade de transformar isso em palavras para explicar do ponto de vista técnico. Porque o que deve ser avaliado é o protocolo e não o policial na sua pessoa física. Porque ele não está se metendo numa briga, ele não tá brigando com o vizinho dele. Aquele momento, por mais que o policial tenha nome, ele é um representante do Estado, ele teve um treinamento para isso.
Se ele fugir de um protocolo no qual ele foi treinado, sim, ele deve ser punido como uma pessoa física. Mas se o ato dele vai de acordo com o pensamento de uma instituição, entendeu? Então que seja revisto o procedimento de ensino, entendeu? E não julgar o cara na sua pessoa física. A mesma coisa que você treinar um cachorro para que se alguém vier te agredir, o cachorro te defender e morder o seu agressor. Aí você tá num churrasco tranquilo na sua casa, vem um amigo seu que não tiver a tempo e ele vem fazer uma brincadeira, ele vem correndo e pula nas suas costas. O seu cachorro vai lá e morde teu amigo. Você vai poder brigar, você vai poder brigar com o teu cachorro? Não, você treinou ele para isso. Tá, eu tô usando um exemplo que talvez não seja o ideal aqui, mas é o que eu acabei encontrando agora. Entendeu? A gente tem um protocolo. Entendeu? Por que nós temos um protocolo? Por que a gente tem mais ou menos uma cartilha, né? Uma estrutura de reação? Porque o ato criminoso e a tomada de decisão ela acontece numa fração de segundo. A análise do cenário nem sempre tem o tempo ideal. Então, se eu não tiver esse protocolo, é muita coisa para eu pensar na hora. Então, baseado no meu protocolo, eu faço ajustes finos de acordo com o cenário que eu estou. Entende? E pode acontecer, sim, de ter uma análise errada. Por que não pode acontecer? Se todo mundo erra, se qualquer humano erra, por que o policial não pode errar? Entende? O que ele não pode é ter dolo. O que não pode é ter esse erro a todo tempo. Entendeu? Mas se você analisar dentro de uma proporção e ver que isso é caso isolado, entendeu? Isso pode acontecer com qualquer um. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Espero que nunca aconteça. Eu não quero ter esse peso na minha vida. Porque por mais que eu tenha consciência de que isso não foi intencional, eu não quero ter esse peso, entendeu? A gente acaba se culpando. É a mesma coisa tipo de um acidente de carro e você bate o carro e morre alguém que você gosta muito que estava com você no veículo. Por mais que você não tenha culpa, não seja o culpado do acidente, você para, putz, se eu tivesse parado para abastecer, se eu tivesse ido na conveniência, se eu tivesse... Tem tanto cis, entendeu? E você acaba atribuindo a culpa a você. Isso acontece com o policial também. Entendeu? Você não precisa de mais ninguém para te apedrejar. Entendeu? Já tem muita gente fazendo isso.